Irmãos, nosso texto, ele é um texto longo. Eu vou ler e eu peço que você acompanhe a leitura. Rosi, dá minha Bíblia. Atos capítulo 13, do versículo 13 até o final do capítulo. Como eu estava dizendo, se você está conosco hoje, nós estamos no livro de Atos já há algum tempo. Estamos caminhando semana após semana com o livro de Atos, podendo aprender, podendo enxergar o caminhar da igreja de Jerusalém, da igreja de Antioquia, da igreja que foi perseguida, da igreja vitoriosa. E eu gostaria de ler esse trecho, gostaria de pedir que você esteja atento à leitura. A sua versão talvez seja uma versão um pouco diferente, mas a essência daquilo que nós vamos ler é o mesmo. A minha versão aqui é a NVT. E o texto diz o seguinte: Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram para Panfilha, aonde aportaram em Perge. Ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia da Psídia. No sábado foram à sinagoga, depois da leitura da lei e dos profetas. O chefe da sinagoga lhe mandaram um recado: irmão, se você tem uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo ficou de pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar: homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus dessa geração, o Deus da nação, escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou o seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto, destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois Deus lhe deu juízes para governá-los até o tempo de profetas. O profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus lhe disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for na minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo o seu trabalho, perguntou: vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou, mas ele vem em breve e não sou digno sequer de desamarrar as correias de sua sandália. Irmãos, vocês são filhos de Abraão e também vocês, gentios, temente a Deus. Esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e os seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram a palavra dos profetas, que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas, ainda assim, pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprir tudo que a profecia dizia a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês essas boas novas. A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. E isso que o 2º Salmo diz a respeito dele: você é meu filho, hoje o gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele diz: eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometia Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto: não permitirei que o teu santo apodreça no túmulo.
Não se trata de referência a Davi, porque depois que Davi foi sepultado com seus antepassados e seu corpo apodreceu, é uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todos os que nele crê, declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pode fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se aplique a vocês as palavras da profecia. Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditariam, mesmo que lhe contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltasse a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, que insistia com eles, para que continuassem a confiar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram a multidão, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestaram tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, mas uma vez que vocês a rejeitaram e não consideraram digno da vida eterna, agora vamos oferecê-lo aos gentios, pois isso é o que o Senhor nos ordenou, quando disse: fiz de vocês uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por esta mensagem. E todos os que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os judeus instigaram mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés como sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus, queremos pedir a iluminação do Espírito Santo sobre nós. O Espírito que inspirou homens a escrever, inspirou Lucas a escrever, está conosco e pedimos a sua iluminação, pois não somos aptos, não somos, Pai, não conseguimos, através da sabedoria humana, entender as verdades divinas, mas temos o Mestre Supremo, temos o Supremo Professor conosco nessa noite. Pedimos que o Espírito venha ministrar aos nossos corações, iluminar esse texto aos nossos corações. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos então, olhando para esse texto, obviamente numa visão panorâmica dele, buscar verdades eternas, verdades que venham a ser aplicadas às nossas vidas. Estamos acompanhando, desde semana passada, Paulo e Barnabé. Até o capítulo 12, nós vimos momentos de transição. Os primeiros capítulos de Atos, vemos a ação poderosa de Deus através da vida de Pedro, acontecendo a partir de Jerusalém, Judeia e Samaria, e vimos Pedro sendo usado por Deus. Mas então agora, como falamos semana passada, o texto ele vai focar, embora Pedro vá aparecer ainda, o foco agora é esta missão aos gentios, aqueles que não eram judeus. A palavra foi pregada, Antioquia, não esta Antioquia aqui, Antioquia da Síria, se torna então a igreja que é a base deste avanço missionário. Semana passada vimos como Paulo e Barnabé, pastores da igreja de Antioquia, são enviados para a missão. A igreja ora e adora, e então o Senhor envia os pastores, Paulo e Barnabé, para a missão. Vimos as primeiras cidades, as primeiras localidades aonde eles foram. Chipre, talvez por conta de Barnabé ser um lugar conhecido, e ali eles já recebem algumas oposições. Mas o que nós estamos acompanhando, que jornada é essa? Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé, então, estão nesta primeira viagem. Dali, eles vão para Pafos, uma grande cidade,
uma cidade portuária, que era a capital, e então eles vão avançando. Vimos aqui no texto que eles vão para uma cidade chamada Perge, e então eles chegam a Antioquia, uma outra Antioquia. Antioquia da Psídia, uma cidade também grande, rotas. Nós falamos aqui, né? Às vezes temos uma visão de que essas cidades eram lugarejos de 50, 100 pessoas. E vimos no nosso grupo de discipulado, através do irmão Daniel ali, com uma Bíblia de estudos, 500 mil pessoas, né? Quase 3 vezes a população de São Pedro tinha em Antioquia da Síria, aquela que era a base da igreja. E agora eles estão em outra Antioquia, também grande, uma cidade que ficava no monte, mas também ficava em uma rota comercial, era uma colônia romana. Então estavam em centros, o evangelho estava sendo pregado em grandes centros. Mas antes de nós olharmos para a pregação de Pedro, e esse é o nosso foco, aqui Lucas, ele vai trazer pela primeira vez uma pregação de Paulo, Pedro não Paulo. Mas antes de nós olharmos para a pregação de Paulo, eu gostaria de olhar para um pequeno detalhe dentro do texto, que está lá no primeiro versículo que nós lemos, versículo 13, que diz: Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram para Panfilha, aonde aportaram em Perge. Ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eu gostaria de ressaltar, queridos, esse pequeno detalhe, que parece ser um pequeno detalhe à medida que o texto fosse desenrolando, principalmente na segunda viagem, no planejamento da segunda viagem missionária de Paulo, quando ele e Barnabé vão tratar sobre para que lado eles irão e quem eles irão levar. Nós vamos ver que este abandono colocado por Lucas aqui não é algo tão pequeno assim. E no tempo oportuno a gente pensa sobre isso, mas eu gostaria de pensar com vocês, olhando para João Marcos, que a missão, ela não é romântica, irmãos. Nós gostamos muito de romantizar as coisas. Parece que ao nós começarmos um projeto, e podemos pensar em qualquer projeto, casamento, um trabalho, faculdade, a missão de Deus para as nossas vidas, parece que tudo vai dar certo. Parece que as portas estarão sempre abertas. Parece que não haverá oposição e nós já planejamos, e em nossa mente o planejamento ele é sempre grandioso, e com pouco tempo nós não só alcançamos os objetivos, mas ultrapassamos os objetivos. A grande questão é, João Marcos, um jovem de Jerusalém, a mãe de João era aquela que juntava a igreja orando por Pedro, quando Pedro estava preso. No capítulo 12, João Marcos, que será o escritor do Evangelho de Marcos, ele, neste momento, ele abandona a missão. Ele deixa e ele retorna. E você percebe que ele não retorna para Antioquia, o lugar para onde eles foram enviados, ele retorna para casa. Ele retorna para Jerusalém. Para Paulo, essa desistência representa uma quebra de confiança. Isso, como eu já disse, vai ficar evidente no capítulo 15. Ainda assim, a história de João Marcos, ela não termina em fracasso. Nós estamos vendo um jovem aqui que abandonou a missão. E aqui nós não temos informações, podemos imaginar, é a pouca idade, a inexperiência, as oposições. Já houveram Elimas ou Bar Jesus na semana passada, e agora eles estão avançando. O próprio Paulo em Gálatas vai dizer que ele chega doente aqui em Antioquia. Antioquia da Psídia fazia parte dessa região da Galácia, e quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: olha, eu preguei a primeira vez a vocês porque eu estava doente. Talvez as doenças, dificuldades, problemas, nós não sabemos, mas a questão é, João abandona a missão. João retrocede, regride, e isso para Paulo é uma quebra de confiança muito grande. E aí nós poderíamos pensar, esse jovem então é apagado da história, assim como tantos outros que abandonaram. Não. João, na realidade, a história dele não termina em fracasso. Com o tempo, ele vai amadurecer, ele é restaurado a este serviço missionário, ele continua viagens missionárias, e no final da vida de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo
4, o próprio Paulo diz para Timóteo, né, quando você vier, traga também João Marcos, porque ele me é muito precioso. Então nós vemos que em um primeiro momento Paulo fica aborrecido e chateado com essa desistência, mas tudo é tratado com o tempo, e agora João, ele é alguém precioso, ele foi alguém que acompanhou Paulo. Por vezes essa é a nossa postura na caminhada, queridos. Sonhamos que ingressaremos, né, em alguma atividade e tudo vai dar certo. Se nós estamos falando de uma atividade cristã, talvez estamos começando um projeto cristão dentro da nossa igreja, um projeto evangelístico no nosso bairro, e aqui nós estamos falando de missões. Por vezes criamos, né, esta ilusão de que tudo vai dar certo, que as pessoas elas vão aderir ao projeto, não haverá oposições, as pessoas vão apoiar, os recursos vão aparecer, frutos virão rápido. Mas quando as oposições começam e as dificuldades se apresentam, muitas vezes nós retrocedemos. Isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida. E aí o próprio Lucas, o escritor de Atos, que também escreveu um evangelho, no capítulo 14 do evangelho, versículos 28 e 30, Lucas vai dizer o seguinte: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completa apenas o alicerce, fica sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: este aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. O que Lucas vai tratar no capítulo 14 é o custo de seguir a Cristo, o custo de seguir a Jesus. Ele está falando sobre discipulado. E aí ele diz, nós devemos planejar, nós devemos olhar e entender que as dificuldades virão, os problemas virão e fazem parte. Nós vamos ver como muitas vezes as dificuldades e problemas são usados por Deus para o crescimento. Já vimos isso com a prisão de Pedro, já vimos isso com a morte de Tiago e vamos ver isso com Paulo também. Mas a grande questão, irmãos, é que nós não podemos ter uma visão romântica, achando que tudo vai dar certo, porque nós sabemos que estamos numa terra de dores, problemas nos cercam, dificuldades também. E a questão é, então, como perseverar em um cenário que parece ser tão adverso, confiando em Cristo? Por que Paulo continua? Por que Barnabé continua? A confiança de que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da face até mesmo da morte, Cristo continua guiando, acompanhando a sua igreja. Precisamos entender que este evangelho, ele nos fortalece, para que possamos continuar perseverando, caminhando, fortalecidos pela graça de Deus. E por vezes, o que faremos? Iremos retroceder e desistir, como talvez já fizemos diversas vezes e estamos pensando em fazer novamente. O que nós precisamos então? Uma visão clara e sublime do Evangelho, uma visão clara e sublime desse Espírito que nos acompanha, prometido no último versículo de Mateus: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não podemos, então, achar que tudo vai dar certo, porque problemas irão nos alcançar, mas Cristo nos sustenta. A partir daí, então, nós vamos olhar para a pregação de Paulo. Paulo, então, na sua pregação, ele começa do versículo 16 ao versículo 25. Paulo vai tratar da história. Paulo, e nós vamos entender o porquê, ele começa com a história de Israel. Paulo chega, irmãos, a essa cidade, e ele vai à sinagoga. Isso é quase um padrão na missão de Paulo. Ele chegava numa cidade, e ele ia na comunidade judaica, ele ia numa sinagoga para poder pregar. Sábado, sinagoga aberta, Paulo ia. Qual era a liturgia da sinagoga? Qual era a ordem que havia naquele culto? Eles começavam recitando o Shema, uma oração que exaltava o Senhor como o único Deus de Israel. Após o Shema, haviam orações,
E eles então liam um texto dos profetas e um texto da lei. E alguém daquela sinagoga ou um visitante poderia ser convidado para pregar, para trazer uma mensagem. Neste sábado, Paulo está ali. Paulo, embora um convertido, ele foi criado aos pés de um homem, de um professor chamado Gamaliel. Então, a oportunidade é dada para Paulo. E eles dizem para Paulo: você tem alguma mensagem de encorajamento para nós? Paulo vai se levantar então, levantar as mãos, pedir silêncio e começar a pregar. Paulo então vai se dirigir a dois grupos que estão ali, o grupo de judeus e o grupo de gentios convertidos, prosélitos era o nome desses gentios convertidos. E então ele vai resumir séculos de história em poucas frases, mostrando que a mão de Deus esteve ativamente no controle na vida daquele povo. Olha o versículo 16. Paulo vai dizer: então Paulo ficou de pé e disse: homens de Israel e gentios, o Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez com que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo que ficaram no Egito. O que nos salta aos olhos, irmãos, e isso deve queimar em nossos corações, estar na presença de Deus como um filho de Deus, não parte de você ou de mim, não é uma disposição, uma força moral ou uma força espiritual que está dentro de nós e que simplesmente decide caminhar até Deus. Olha o que o texto diz. O texto vai falar no versículo 17: o Deus desta nação de Israel escolheu os nossos antepassados. Aqui nós temos uma doutrina rica para nós, a doutrina da eleição. É Deus quem escolhe o seu povo. E eu sei que, de uma forma comum, um senso ensinado, é que nós aceitamos a Cristo e nós entendemos que quando alguém diz isso, ela está dizendo: olha, naquele dia, dentro da história, eu caminhei em direção ao Senhor, eu senti que fui alcançado, que fui amado, que fui salvo pelo Senhor. Mas não podemos perder o entendimento correto de que não fomos nós que escolhemos o Senhor. É o Senhor quem nos escolhe, é o Senhor quem nos elege, é o Senhor quem nos alcança, é a poderosa mão do Senhor que nos arranca do império das trevas. E Paulo começa por aí. Por quê? Porque havia um orgulho grandioso na vida de um judeu. O judeu, ele era orgulhoso porque ele era um filho de Abraão, ele tinha o sangue, ele era um descendente de Abraão, porque eles tinham a lei, porque eles tinham o templo, porque o Senhor havia libertado esse povo do Egito de uma forma poderosa. Só que toda essa história fez com que judeus se tornassem orgulhosos. Paulo então começa a lembrar que toda essa escolha e toda essa história se dá porque Deus havia escolhido aquele antepassado. Poderia ter escolhido Ló, poderia ter escolhido algum outro, mas escolheu Abraão. E aquele povo estava de pé depois de tantos séculos, porque o Deus que escolheu era o Deus que havia movido aquele povo através da história, conduzido este povo mesmo em momentos de dificuldades, como o Egito, que é citado aqui. Ele vai citar o Egito e a libertação, o sustento nesses 400 anos de escravidão. Ele continua tratando de períodos posteriores, aonde Deus prepara juízes para o povo, Deus prepara, o povo pede um rei, Deus então dá um rei ao povo, Saul, e depois Davi rejeita Saul, e Davi então se torna um tipo de Cristo, uma sombra do rei que viria, inclusive pela descendência do próprio Davi. O que ele quer dizer com tudo isso? Ele quer dizer, Deus escolheu este povo, e Deus conduziu este povo, mesmo com problemas, dificuldades e tropeços, Deus conduziu o povo.
e conduziu este povo, porque vendo além, o objetivo deste povo era não só experimentar a chegada do Messias prometido, mas ser alcançado por este Messias e ter os seus pecados perdoados. A fé bíblica, ela é radicalmente diferente de qualquer moralismo, que era o que enchia o coração dos judeus. A fé bíblica está ancorada nas ações poderosas de Deus, que cuida e preserva o seu povo, provando que o poder e o propósito estão nas mãos de Deus e não no mérito humano. Qual é o grande confronto de Paulo com os judeus, não só em Atos, mas em suas cartas? É uma tentativa judaica de agarrar a salvação, é a tentativa judaica de alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. E o que Paulo está dizendo é: Deus escolheu um homem, Deus gerou um povo, Deus sustentou este povo e conduziu este povo até a chegada deste Messias, um filho deste povo, e esse Messias salva este povo. E este povo não é salvo por seus méritos, este povo não é salvo pelos seus talentos, este povo é salvo pela graça de Deus. A grande questão é, queridos, quantas vezes nós, de formas conscientes ou até pecaminosamente inconscientes, tentamos alcançar a salvação, o favor de Deus pelos nossos méritos. Eu vou ler muito a Bíblia, porque se eu ler muito a Bíblia, Deus vai me amar mais, e nós estamos tentando jogar com Deus. Eu vou contribuir, ou eu vou frequentar, ou eu vou me engajar, ou eu vou servir, e eu vou fazer tantas coisas, porque se eu fizer essas coisas, Deus vai olhar para mim de uma forma diferente. E eu entendo a importância de nós fazermos tudo isso, servirmos, nos engajarmos, temos uma missão à nossa frente, mas fazemos isso não porque queremos alcançar um favor diferente de Deus, mas fazemos isso porque nós já fomos alcançados por esse favor. Na realidade, o que nos move a servir e seguir o Senhor e perseverar é a graça que nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores. Para um judeu, a promessa, e essa promessa do Messias era algo muito importante, ecoava no povo, ecoava desde Gênesis 3. Mas Paulo está dizendo: vocês têm procurado promessas, a promessa de salvação, é o que Paulo está falando aqui, na religião, mas ela está na pessoa de Jesus. E isso é importante para nós hoje aqui, porque por vezes nós estamos procurando salvação em lugares errados. E o que Paulo disse hoje ecoa e precisa ser repetido domingo após domingo. A salvação das nossas almas só pode ser encontrada em Cristo Jesus. E não é por nosso mérito, mas por graça, por dom, por presente. Este é o ponto principal. Este é o ponto onde a história de Israel encontra a salvação. Você percebe que ele vem tratando do desenrolar da história, e vem falando da escolha dos patriarcas, e depois fala do tempo do Egito, dos juízes, dos reis, vai falar de João Batista, ele vai desenrolando a história, e entenda, Jesus não é mais uma parte dessa história, Jesus não é um acréscimo dentro dessa história, Jesus é o objetivo dessa história. Jesus é o clímax dessa história. Jesus é o ponto principal dessa história. Toda a narrativa se move em direção a Cristo, ao seu nascimento, à sua chegada neste mundo. Olhamos a história de Israel, em alguns momentos ela pode ser bem difícil, mas ainda assim há um sentido para essa história, a chegada de Cristo. E então olhamos para as nossas vidas, irmãos. E quantas vezes, ao olhar para as nossas vidas, nós enxergamos a nossa vida sem sentido? Parece que a nossa vida é um emaranhado de situações que nos trouxeram até aqui. A nossa cultura tenta incutir isso na nossa mente, né? Deixa a vida me levar, ou o acaso vai, né,
me proteger enquanto eu andar distraído. A nossa cultura tenta incutir esta ideia de que nós estamos sendo levados. A nossa vida, ela não é uma sucessão de amanhecer e entardecer, uma série de anos sem sentido, né? Que vai fluindo e nos levando a lugar nenhum. Pode parecer que sim, pode ser que este seja o sentimento, mas esse sentimento toma o nosso coração, porque nós estamos distantes de Jesus Cristo. Porque é somente em Cristo que nós encontramos este significado. Somente em Cristo nós vamos encontrar esse valor. Somente em Cristo nós vamos entender a nossa identidade, quem nós somos. Por isso que Paulo, em Romanos 9, vai dizer: nem todo Israel de sangue, nem todo descendente sanguíneo de Abraão é Israel. Mas alguns que não são descendentes de sangue serão Israel. Tratando que a nossa identidade como povo de Deus não está ligado a um laço ou um traço sanguíneo, mas o sangue de Cristo que perdoa os nossos pecados e nos inclui dentro dessa família, dentro deste povo. Pode ser que você pense que a sua vida é sem sentido, mas Jesus, Ele é a resposta para esse tipo de sentimento. Assim como vemos Paulo mostrando que tudo apontava para Cristo na história de Israel, nossa história encontra alegria, contentamento, significado, quando encontramos Cristo. Quando somos alcançados pela sua graça. Está perdido e sem esperança, Cristo é a resposta, irmãos. Cristo é a solução para a nossa história vazia. Cristo é a solução. Mas depois de mostrar como o desenrolar da história apontava para Jesus, ele vai tratar do versículo 26 ao versículo 41 sobre salvação, justificação. Ele vai tratar de perdão de pecados. E o grande conflito, a grande pergunta, a grande dúvida que nós temos, talvez seja a mesma dúvida de Jó, versículo 25, capítulo 25, versículo 4. Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Essa é a pergunta de Jó. Pode algum mortal, pode algum homem ser inocente perante Deus? Paulo responde isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ponto central da mensagem de Paulo aqui é esse trecho. É quando ele vai tratar da salvação, desse Jesus que é descendente de Davi, desse Jesus que é o Salvador, que perdoa pecados. Este é o cerne da pregação de Paulo. Porque Paulo aqui está confrontando os ouvintes com o fato de que os líderes religiosos rejeitaram o Messias. Paulo vai enfatizar isso mais uma vez, dizer: vocês crucificaram, vocês foram pedir a Pilatos que matassem Jesus. Nenhum esforço, nenhuma lei, nenhuma pureza religiosa, nenhuma pureza cerimonial pode justificar. Olha os versículos 38 e 39. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei jamais poderá fazer. Você percebe qual a doutrina começa a transbordar desta mensagem de Paulo? Qual a doutrina começa então a transbordar aqui? A justificação. Ser declarado justo. E aqui tem uma linguagem jurídica. Satanás, e nós vamos ver isso ao longo da narrativa, vemos isso em Apocalipse, vemos isso no livro de Jó. Satanás ia até Deus acusar. Satanás ia até Deus acusar os servos. E esta era a posição dele. Em Apocalipse, quando Satanás
ele é lançado por terra, ele é expulso da presença de Deus, sendo destituído dessa função. Ali eles cantam, né? O acusador não está mais entre nós, porque ele estava ali acusando. Cristo então morre na cruz. Com o seu sangue, ele paga o preço pelo pecado da humanidade. Ele derrama o seu sangue sobre homens e mulheres pecadores e indignos. Neste momento, somos justificados, somos declarados justos diante de Deus. Não há mais acusações a ser feitas. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. O advogado de acusação não tem mais com que nos acusar. Por quê? Porque toda a nossa dívida foi paga por Cristo naquela cruz. Qual o grande confronto aqui, irmãos? O grande confronto de Paulo com esses líderes judaicos é que eles estavam procurando encontrar a salvação nos esforços dele em cumprir as leis. Ou eles estavam tentando encontrar a salvação, alcançar a salvação através de pureza cerimonial, regras e mais regras. Mas Paulo está dizendo, nenhuma dessas regras, a lei, ela não pode, ela não tem o poder de justificar. A única coisa que a lei pode fazer é enfatizar ainda mais o quão pecadores nós somos. E agora, tendo esta ênfase de como somos pecadores, qual é a solução para nós? Só existe uma solução para nós, queridos: correr até Cristo. Correr até Cristo. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. É isso. Deus nos chama e atendemos a este chamado. O ídolo deste nosso tempo, né? O ídolo da autojustificação. Eu sou bom por minha própria conta. Este é um dos grandes ídolos do nosso tempo. É o ídolo da autojustificação. Sabe o que esse ídolo faz, queridos? Quando nós vivemos tentando ser bons por nossa própria conta, tentando alcançar o inalcançável por nossa própria conta, este ídolo nos leva ao desespero ou ao orgulho. Se falhamos em encontrar salvação por nossa própria conta, ficamos deprimidos. Se achamos que estamos acertando, ficamos orgulhosos e começamos a julgar os outros como se eles fossem menores do que nós. Qual é a alegria que o Evangelho ela propõe para nós? A alegria do Evangelho é a alegria radical de termos nosso Senhor Jesus Cristo. De termos este Senhor que é bom, perfeito, vitorioso, invencível, e nós somos seus servos, amigos e participantes destas mesmas bênçãos, a ponto de sermos identificados com eles. Somos mais que vencedores, e no tempo final seremos glorificados. Para os que trabalham em vão para ganhar a sua própria salvação, através da lei, através de alguma atitude, Paulo proclama a verdade mais gloriosa e libertadora. Através de Jesus, o perdão de pecados é proclamado. Proclamado a mim e proclamado a você. E por ele, Jesus, todo aquele que crê é liberto. Uma obra que a lei não pode fazer. A morte, então, expiatória, substitutiva de Jesus, o Messias, satisfaz plenamente as exigências da lei. Fazendo, então, trazendo o perdão dos pecados para todos os que creem no poder de Cristo Jesus. E qual é a resposta, então, deste texto para esta pregação? A resposta nós vamos ver do versículo 42 ao versículo 52. Atos 42 a 52 não é a conclusão do sermão, mas o resultado dele. As pessoas elas ficam extremamente animadas com aquela pregação, aqueles que estavam na sinagoga naquele dia, que ouviram a pregação, e eles vão dizer para Paulo o seguinte, olha, versículo 44, é isso aí, a visão está começando a falhar, irmãos. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo
e contestavam tudo o que ele dizia. Semana seguinte, então, Paulo retorna a convite dos próprios que estavam na sinagoga, judeus e gentios convertidos. Este momento ele é de alegria, mas também traz outros sentimentos para aqueles que não foram alcançados. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça, ela separa. A graça separa. A graça, ela tem cheiro de vida para aqueles que a aceitam. O evangelho tem cheiro de vida para aqueles que o aceitam, mas cheiro de morte para aqueles que não querem. E é isso que acontece aqui. Traz alegria para alguns, mas para outros inveja. Não conseguem suportar que a salvação que eles consideram exclusiva e até mesmo alcançável pelos seus próprios méritos, estava sendo dada de graça a todos. Aqui Paulo confronta este povo que buscava uma salvação somente para o seu povo, pelo cumprimento da lei. E Paulo está dizendo, não, a salvação é para todos. E não é porque cumprimos algo, é porque confiamos na pessoa certa. É porque depositamos nossa fé na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Qual é a resposta deles? Blasfêmia, contradição, o ciúme se transforma em oposição verbal, degradação da mensagem. O texto vai dizer, eles difamavam tudo o que Paulo falava. E aí o que nós vemos aqui, queridos, esta reação deste povo, ela não é uma reação teológica. Preste atenção nisso. Eles estão ali rebatendo Paulo, e aí você pode pensar, eles também eram estudiosos e teólogos, e estavam ali em contrapontos teológicos. Não, aqui a questão não era teológica, não foi uma reação teológica, foi uma relação idólatra. Eles adoravam a sua identidade de povo escolhido e a sua performance religiosa. Esta é a questão aqui. Coisas que acontecem com a gente também. Algumas pessoas adoram a denominação que elas estão. Elas se perdem nisso. Quando elas são confrontadas com algum texto bíblico, elas preferem se agarrar. Estamos aqui numa igreja batista e muitos acreditam que o ser batista está acima do ser um seguidor de Jesus ou cristão, e eles não aceitam que a palavra dite regras. Isso é um problema teológico? Não. É um problema de idolatria. É colocar algo errado no lugar de Deus, algo que não é Deus no lugar dele. Quando o evangelho lhe diz que a salvação é pela graça e não pela exclusividade de ser um povo escolhido, o seu ídolo então é ameaçado. O orgulho religioso é o inimigo mais feroz da graça, pois a graça destrói o pedestal do mérito. Eles não estavam com ciúmes de Deus, estavam com ciúmes do status que eles pensavam ter, e que diante de Deus eles não tinham. Você percebe como o problema aqui, ele é idolatria? Eles então conseguem influenciar pessoas ali para expulsar Paulo e Barnabé daquela localidade. Mas a graça triunfa, irmãos. A graça, como nós já dissemos aqui, o evangelho não está limitado ao pregador. Podem prender o pregador, mas não vão conseguir acorrentar a mensagem. Podem matar o pregador, mas não conseguem parar a graça de alcançar e fazer a obra que o Senhor deseja que ela faça. Então, a graça, ela triunfa. Quando nós olhamos para o encerramento, a partir do versículo 48, diz, quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por esta mensagem. E todos que haviam sido escolhidos, olha novamente a eleição, para a vida eterna, creram. Somente aqueles que foram escolhidos crerão. Olha o texto, ele é tão claro. Deus estava separando um povo. E o que acontece aqui? As pessoas se regozijam, elas se alegram, elas estão felizes. Por quê? Porque a mensagem de salvação finalmente chegou. Não uma mensagem para impor o peso de um mérito que não vai alcançar essa salvação, mas a leveza da confiança em o Senhor, que já é vitorioso em meio às batalhas.
O crescimento, então, da igreja ali naquela localidade é fruto do plano de Deus, não da oratória de Paulo, e o evangelho prospera mesmo diante das calúnias, mesmo diante das injúrias, mesmo diante do apego idólatra daqueles homens a uma salvação meritória. A oposição realmente expulsa esses dois dali. E a gente percebe que mesmo em questões difíceis, momentos difíceis, o evangelho continua prosperando, mas a comunidade está alegre. E o texto termina dizendo no versículo 22, que eles estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. E isso nos mostra a mensagem não depende do seu mensageiro. Ela é viva e ela é eficaz e vai fazer a obra que tem que ser feita. A lição final, portanto, a verdadeira alegria do cristão não depende de tranquilidade externa ou da aprovação social. A alegria está no Espírito Santo e na certeza da graça de Cristo. Ser perseguido por vezes, por causa do Evangelho, é ironicamente a prova de que se está no caminho certo e a fonte de uma alegria mais profunda do que a paz mundana. Vimos então em Atos 13, irmãos, que o coração humano, seja em Antioquia da Psídia ou na nossa época moderna, está sempre buscando um lugar seguro para a sua identidade. Mas esse lugar seguro não está nos seus méritos. Este lugar seguro não está na sua busca por uma identidade, por aceitação. Este lugar seguro está em Jesus Cristo. A nossa felicidade aqui neste mundo é frágil, porque está muitas vezes ligada à nossa performance e à aprovação daqueles que julgamos ser importantes. E é por isso que nos decepcionamos, é por isso que nos entristecemos. Mas o que o Evangelho faz? Nós vimos aqui, ele destrói tudo. Ele diz que os meus melhores esforços são insuficientes, mas que a nossa pior falha não é o fim, porque ele tem perdão para nós, e perdão total. Cristo é o centro de tudo. Ele é o único justo que morreu por injustos. Quando entendemos que somos pecadores, terríveis, mas Cristo morreu para alcançar pecadores terríveis, tem alcançado pecadores terríveis, tem perdoado, amado esses pecadores, todos os nossos ídolos são destruídos, as nossas defesas, elas são destruídas quando entendemos este amor de Jesus Cristo. A maior e a melhor satisfação que nós podemos alcançar não é o sucesso, não é o mérito, mas o alívio de saber que nós fomos totalmente justificados pelo Rei, que nós fomos alcançados, que este Rei nos ama, que esse Rei está nos acompanhando através do seu Espírito Santo e nos conduzindo para o seu reino eterno. Podemos sair nessa noite nos perguntando, será que eu mereço de fato este amor grandioso? Mas essa talvez não seja a melhor pergunta. A melhor seja, como posso não me maravilhar com o amor e com a glória de Jesus Cristo, que me deu tudo o que eu não merecia e me aceitou totalmente. Como não nos maravilharmos com esta graça? Como não nos maravilharmos com o amor de Jesus? Hoje nós podemos ter diante de nós um dos dois símbolos deixados para nós. Um desses símbolos iremos experimentar daqui a algumas semanas, que é o batismo. Estaremos promovendo o batismo de alguns irmãos no dia 21, dia do aniversário da igreja, 21 de dezembro. E aqui nós temos um outro símbolo deixado. A mesa. Eu gostaria de orar com você e pedir que você feche seus olhos.
Paulo vai dizer, escrevendo à igreja de Corinto, que nós devemos nos examinar, que participar desta mesa, em primeiro lugar, é para cristãos, é para aqueles que estão servindo, caminhando, vivendo debaixo deste reino poderoso de Cristo Jesus, é para aqueles que passaram pelas águas, pelo primeiro símbolo, pela primeira ordenança, passaram pelas águas, é para aqueles que estão em comunhão, perdoados, não perfeitos, perdoados, vivendo, como Paulo diz, de uma forma digna do Evangelho. Eu quero convidar você a fazer este exame na sua vida e pedir perdão, clamar pelo perdão de Deus. Ore, examine-se o homem a si mesmo.